se melhor investigado, apurado e provado, né, além dessas recentes revelações que pesam contra o ministro da Suprema Corte Brasileira, certamente ele deverá ser impeachmentado. Mas para isso acontecer de fato, a direita precisa antes resolver um paradoxo. As acusações contra o ministro do Supremo Tribunal Federal representam uma oportunidade única para corrigir desproporcionalidades evidentes no sistema de justiça brasileiro. Se essa chance não for aproveitada, ficará evidente, ficará mais que claro que a direita está mais preocupada em garantir votos nas próximas eleições do que em lutar pela verdadeira justiça. A questão é clara, meu amigo. Ou você enfrenta o sistema, ou você trabalha para o sistema. Não há como buscar a verdadeira justiça e, ao mesmo tempo, ignorar as inúmeras questões levantadas contra o sistema eleitoral brasileiro. A gente nunca deve esquecer que essa foi, ainda é e sempre será a pedra filosofal de tudo que o Brasil enfrentou nos últimos 6 anos. Desde que fomos levados a acreditar no óbvio, passamos a ser perseguidos, né? Passamos a ser alvos por um sistema que há décadas, né, atuava nas sombras, protegido pela velha imprensa. O vazamento de possíveis crimes cometidos pela mais alta autoridade do Brasil transforma-o no paradoxo do movimento conservador. Vamos considerar o contexto dos presos políticos no Brasil, né? Manifestantes condenados a impressionantes 17 anos de prisão, né? A morte do conservador e já esquecido por muitos, né? O Clériston Pereira da Cunha, que também é conhecido como Clezão. E, na minha opinião, foi mais negligência judiciária, né? Foi mais falta de ação do próprio movimento do que uma simples negligência hospitalar, ok? O Daniel Silveira, ainda preso por crimes de opinião, né? E outros parlamentares que perderam seus mandatos sob acusações semelhantes. Esses casos levantam sérias questões sobre a equidade do sistema judiciário e a consistência dos princípios democráticos. Né? A prisão de Daniel Silveira, né, por expressar opinião, é um exemplo emblemático das tensões entre liberdade de expressão e repressão política. A condenação de manifestantes a penas tão severas demonstra um uso excessivo do poder judicial para silenciar vozes dissidentes. O fato de parlamentares terem perdido seus mandatos devido a processos que muitos consideram politicamente motivados sugere uma dinâmica onde a justiça não é uma questão de legalidade, mas também de lealdade política. Atualmente, a nossa maior liderança, né, da direita está inelegível, mas está livre, né? Com todo o aparato digno de um ex-presidente da República. Seguranças particulares, assessores e despesas pagas pelo direito constituído de um dia ter sido presidente do Brasil. Além disso, continua Brasil afora fazendo campanhas, ajudando seu partido, lançando candidatos, prestigiando dezenas de eventos políticos da sua legenda e, óbvio, né, se mantendo ativo na política, porque existe ainda uma esperança de reverter a sua inelegibilidade, né, e ser candidato novamente em 2026. E é aqui que está uma bifurcação entre a ética, o compromisso de servir e o sacrifício de um grande líder político ideológico. A gente sabe que na política existe aquele jargão, né, expressão, né? Há um dia da caça e outro do caçador. Expressão que muitas lideranças usaram depois que os espíritos corruptivos subiram a rampa. Talvez esses vazamentos que complicam a vida do ministro sejam uma oportunidade para
reverter as desproporcionalidades aplicadas contra apoiadores e parlamentares que foram severamente prejudicados por simplesmente escolherem um lado político e ideológico, ou também serão utilizados, né, para extinguir supostos rabos presos que tornam caciques e figurões da política reféns nas mãos do sistema. Você já avaliou por esse ângulo também? Se a oportunidade for utilizada para trazer a equidade e a verdadeira justiça aos que merecem ser libertos, né? E que também merecem terem os seus direitos políticos devolvidos, então o Brasil, né, deverá entrar em uma onda de pressão contundente, para não dizer violenta, né, e jamais vista contra o Senado Federal. Ok? Afinal, está nas mãos dos senadores a chance de um impeachment, né? De uma autoridade que se coloca praticamente como intocável pelas vias humanas. Caso contrário, meu amigo, qualquer acordo que façam não resgatará jamais a justiça e a tranquilidade de um povo que tem medo até de dar opinião nas redes sociais. E principalmente, profissionais da comunicação que estão constantemente sendo perseguidos por causa de um lobby feito, de um governo que jamais deveria ter subido a rampa e do próprio sistema, né? Essa situação apresenta um desafio crucial para a direita e outros grupos políticos. Aproveitar a oportunidade criada pelas acusações contra o ministro para abordar as desproporcionalidades pode ser uma chance de demonstrar um compromisso genuíno com a justiça e não apenas com estratégias para garantir a tranquilidade de uma casta que sempre estará no topo da pirâmide social. Se a direita falhar em se posicionar de forma assertiva, incisiva, contundente contra essas injustiças, o risco é que sua imagem seja vista como meramente oportunista, focada em ganhar eleições, em vez de promover mudanças significativas. E para não esquecer também, eu me lembro daquela frase que darei a minha vida, se preciso for, para salvar o Brasil. Essa frase representa um compromisso eterno com a luta pelos direitos individuais e pela liberdade em sua essência mais divina. E na minha opinião, primeiramente, é preciso salvar aqueles que mais acreditaram que o autoritarismo jamais subiria a rampa. E não cabe aqui o julgamento se foram impulsionados por infiltrados ou se foram apenas idiotas úteis de uma massa de manobra que, na minha opinião também, nunca deveria ter existido, né? E o mais importante, a justiça precisa ser concreta, duradoura e não passageira. Se queremos garantir que a liberdade seja algo intocável novamente, precisamos enviar um grande recado ao sistema. Só que dessa vez é essencial provar que as ferramentas constitucionais de freios e contrapesos são eficazes e utilizáveis.